Entre as qualidades que eu ouço serem citadas a seu respeito está a de ser um excelente conversador. E política se faz conversando, é claro. Eu queria uma avaliação sua de dois quadros. De um lado, me dizem que com a renovação de 46% da Assembleia Legislativa no Ceará, prevaleceu uma onda progressista. Por outro lado, existe uma forte representação de extrema-direita hoje no Ceará, além do fator Ciro Gomes e seu PDT. Como é que o senhor está pensando em sobreviver em meio a isso tudo? Juca, primeiro, o resultado da eleição parlamentar no Ceará foi muito positiva para a esquerda. Nós tivemos, o PT tinha 4 deputados, eu sou um deles. O PT elegeu 8. Nós saímos de 4 para 8 deputados estaduais e o PCdoB elegeu 1. Então, a nossa federação elegeu 9 deputados estaduais. O PDT elegeu 13 deputados. E eu tenho muita convicção que praticamente a ampla maioria da bancada vai apoiar o nosso governo, até por uma coerência, que estamos juntos há 16 anos. Nós temos tido reuniões com o senador Cid, fiz uma reunião com a bancada do PDT, uma primeira reunião, e o que eu percebi da nossa conversa é que nós temos muita possibilidade de encontrarmos entendimento e o PDT, inclusive, participar do governo. Eles têm uma reunião do diretório para realizar, e eu estou respeitando o processo do PDT de debate interno, mas pelo que eu tenho percebido, nós temos muita condição de construir um entendimento para o nosso governo e a bancada do PDT. E a extrema-direita no Ceará, na verdade, o que nós podemos configurar como bolsonarista, é porque aqui no Ceará o deputado estadual eleito dessa força é o mais votado. Mas ele é o mais votado e é um. O PT elegeu 8. Então, eu tenho uma opinião, nós temos que fazer a avaliação da força política. E penso aqui que o campo progressista teve uma vitória muito contundente no estado do Ceará, também no parlamento. E nós vamos ter uma situação na Assembleia, eu estou lá há 7 anos, quase 8, penso eu, de uma base bastante consolidada de apoio ao nosso projeto. Mas eu sou da opinião, eu nunca votei contra um requerimento que solicitasse informações, Juca. Eu sou da opinião de que o governo tem que prestar informação. Então, eu sempre disse, se um secretário não é capaz de dar informação, ele não deve ser secretário. Eu acho que isso é o mínimo que nós devemos ter de transparência com a sociedade, e seja para o deputado, seja para o cidadão comum. Tem que dar acesso às informações. E segundo, eu acho que às vezes a oposição, ela às vezes faz sugestões, ou muitas vezes, dependendo do projeto, que são positivas. E eu não acho que a gente deva se fechar a uma proposição, uma crítica a alguém da oposição. Acho que um grande erro que nós poderíamos cometer é, porque alguém da extrema-direita faz uma proposta, eu não dialogo. Porque o que nós perdemos no Brasil, e nós não podemos cair nessa tentação, é de a gente apenas se agredir e não ter calma para ouvir o argumento do outro e perceber se ele tem sentido ou não. É claro que eu tenho uma opinião muito clara sobre o que significa o bolsonarismo, o que é que o Bolsonaro pretendia fazer de derrotar a democracia brasileira, mas eu acho que pior é se a gente ficar apenas num debate de agressões. É isso que eu acho que o bolsonarismo tem como método político. E eu acho que a melhor maneira de enfrentá-lo é dizer, apresente seus argumentos. Qual é a sua proposta mesmo? Qual é a sua ideia para criar emprego, para melhorar a educação pública ou para a saúde? Porque eu acho que aí se revela a fragilidade da proposição do projeto. Então, eu quero, como governador, ter uma postura de ouvir claramente a oposição, ouvir os deputados da base, mas ter uma postura de quem, independente das vezes de quem está falando, eu quero saber se a proposta que a pessoa está fazendo tem consistência e pode colaborar para alguma política pública do estado do Ceará. Se eu entender que ela pode ajudar e a nossa base entender, nós devemos acolhê-la, porque eu acho que favorece a gente voltar a ter um debate no Brasil minimamente civilizado, em que nós não queremos que não tenha oposição, nós queremos que tenha oposição, mas queremos que tenha debate de ideia, de programa, e não de acusação, de uso de palavrão, porque eu já entendi que parte do bolsonarismo, o que eles querem é fazer, digamos assim, um certo personagem para as redes sociais. Esse personagem gosta de arroubos, gosta de ataques, gosta de usar adjetivos, mas não discute proposta nenhuma, não discute ideia nenhuma. E eu acho que é isso que nós temos que evitar, é exigir no Brasil
e no meu estado, de que a gente tenha debate de ideias, de sugestões, e penso que no parlamento cearense nós vamos encontrar caminhos de construção de entendimentos e também sabendo que a oposição é plural. Eu não sou da opinião de que a oposição é única. Nós temos várias linhas na oposição, como temos na base. Um governo de 10 partidos, ele não é uno. Eu tenho pluralidade de ideias dentro do meu governo. A minha missão como governador é coordenar e encontrar o caminho que unifique todos nós. E eu acho que a oposição também é assim, tem várias linhas. Tem aquele que tem sugestões, tem aquele que quer, às vezes, só mesmo criar fato político. E aí vamos fazer o debate.